nomeada pelo governo para estar aqui. E eu tenho trabalhado há mais de 8 anos com avaliação de políticas públicas de saúde, mortalidade, técnicas demográficas e projeção populacional. Para além da minha formação acadêmica, eu gosto sempre de ressaltar que eu sou uma mulher negra e feminista, que eu sou viciada em café. Eu sempre brinco nas minhas apresentações que eu sou uma colecionadora de memes antigos da internet. E em relação à minha apresentação da última vez, eu vim com mais memes não atualizados. E apesar de trabalhar com projeção de mortalidade, eu sempre leio previsões astrológicas todos os dias quando eu acordo. E, acima de tudo, eu acredito muito que a ciência e o conhecimento podem mudar a realidade das pessoas, como mudou a minha realidade. E, por isso, eu agradeço imensamente o convite do R-Ladies para aqui. Então, vamos direto para o tema. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, apesar da minha apresentação ter ficado um pouquinho extensa. E a gente vai falar, então, sobre os dados do DataSUS. Então, antes de começar a falar sobre os dados do DataSUS, a gente precisa de falar sobre o que não é essa apresentação. Essa apresentação não vai ser sobre pesquisas amostrais relacionadas à saúde. Eu fiz uma lista aqui de algumas das pesquisas que eu já trabalhei ou que eu já li alguns artigos sobre, e a gente não vai falar sobre elas. Eu fiz questão de colocar essa informação aqui para vocês já saberem que a gente não vai falar sobre isso, mas que existe uma grande potencialidade em se trabalhar com pesquisas amostrais em saúde no Brasil também. Que a gente tem uma série histórica gigantesca quando a gente olha para pesquisas como o Vigitel, como a DHS, e a gente também tem algumas pesquisas especiais para grupos específicos. Quando eu atualizar a apresentação e disponibilizar no Google Drive do R-Ladies, eu também vou colocar um material suplementar com vários links, com acesso às informações que eu estou trabalhando aqui, com algumas referências sobre alguns assuntos que eu só vou citar, e também vai ter o link de todas as pesquisas, seja do microdados, seja da página da pesquisa, que vocês podem contactar os pesquisadores para ter acesso. Então, do que a gente vai falar? A gente vai falar sobre registros administrativos. E aí é muito importante a gente saber que os registros administrativos, eles, na origem e na concepção, eles não têm uma finalidade estatística. Os registros administrativos são registros de monitoramento de metas, de programas, e aí a gente tem uma gama gigantesca desses registros. A gente tem registros tanto a nível de uma empresa, de um hospital, por exemplo, como a gente também tem registros administrativos por parte do governo. E no Brasil, além dos registros administrativos na área da saúde, a gente tem registros de educação, de programas de transferência de renda, de trabalho. Então, quando a gente está falando desses registros, a gente não está falando de pesquisas com fins estatísticos, e sim de monitoramento do que eu vou chamar aqui bem amplamente de metas, tá? Contudo, não só no Brasil, como em vários países do mundo, esses registros eles são uma grande fonte de informação para pesquisas, especialmente pesquisas sociais. E a gente sabe que por muito tempo os demógrafos vêm usando informações, sejam das certidões de nascimento quanto das certidões de óbito, para analisar tendências de saúde pública. Isso data desde a época de John Snow, em meados do século XIX, quando John Snow ele conseguiu entender o padrão de transmissão do cólera na Inglaterra através da localização dos endereços dos casos notificados de cólera da época, tá? E por mais que a gente use esses registros administrativos por muitos anos, né, assim, mais de século, hoje em dia a utilização desses registros está ficando cada vez mais comum e está entrando no debate da discussão acadêmica, tá? E isso é muito claro no Brasil. Por mais que vários outros países já tenham uma tendência de usar os registros administrativos, e aí a gente fala principalmente de países como os Estados Unidos e países europeus, onde esses registros já são sistematizados ao longo da história e por isso fica muito mais fácil de usar, essa discussão ficou cada vez mais à tona no Brasil e culminou na discussão que a gente teve ano passado, que era se a gente ia manter todos os quesitos do censo demográfico ou não, ou se a gente usava os registros administrativos como uma forma
ou de suplementar ou de substituir pesquisas domiciliares. E aí essa discussão ficou ainda mais evidente esse ano, quando a gente teve a pandemia de coronavírus 19, que fez que o censo fosse suspenso, várias pesquisas domiciliares também fossem suspensas, e a gente precisou de ter acesso a informações de saúde de uma forma muito mais rápida. Então, a discussão sobre como a gente vai trabalhar e como a gente vai combinar as pesquisas domiciliares com os registros, ela é um tema muito atual, tanto na demografia quanto na saúde pública e em diversas outras áreas, principalmente de ciências sociais. Eu não quero entrar na polêmica se a gente deve substituir pesquisas domiciliares ou não. Eu acho que o ideal seria a gente realmente trabalhar com as duas formas de dado, principalmente porque os nossos registros eles ainda são incipientes e com uma cobertura muito desigual. Coloquei esse link para uma discussão que fala realmente disso, como trabalhar com essas duas informações, e vou mandar algumas outras referências para esse tipo de assunto, tá? Mas quando a gente fala, então, dos registros, a gente tem duas informações super importantes para a gente analisar a qualidade. A gente tem cobertura e completude. O que é cobertura? Cobertura é a proporção de eventos registrados em relação aos eventos que de fato ocorreram na população. Então, eu quero saber se todos os óbitos que aconteceram no Brasil estão sendo cobertos por esse registro, todos os nascimentos. Às vezes sim, às vezes não, depende da localidade. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente também. E a gente pode corrigir esse subregistro, né, essa baixa cobertura dos registros. E como que a gente vai fazer isso? A gente corrige a partir de técnicas demográficas de correção de subregistro para mortalidade, para nascimento. Para outros tipos de registro, a gente ainda não tem técnicas consolidadas na literatura. Eu também não vou entrar no mérito dessas técnicas aqui. Eu sugiro para quem pretenda trabalhar mais a fundo, ou com mortalidade ou com nascimento, procure saber um pouco dessas técnicas. Eu vou mandar também um material suplementar sobre técnicas de correção de subregistro. Mas se você vai trabalhar pontualmente com esses dados, o que eu sugiro? Que você procure na literatura, enfim, você vai encontrar vários artigos que vão falar, por exemplo, qual que é o nível de subregistro para a sua causa, para a sua região, enfim. Você consegue ter acesso às informações que já estão calculadas tanto para mortalidade quanto para nascimento, e você pode usar essas informações. E aí vou dar um exemplo. Há uns 3 anos atrás, eu estava trabalhando com feminicídio no Brasil, e eu não tinha qualquer nível de cobertura do feminicídio. E aí eu procurei, encontrei um artigo de, inclusive, algumas pesquisadoras da saúde pública que fazem uma busca ativa para saber se essa mulher que morreu por uma causa violenta pode ser associada ao feminicídio ou não, pode ser classificada como feminicídio ou não. E aí eu usei esse cálculo que essas pesquisadoras fizeram para corrigir as minhas taxas de feminicídio, tá? Por outro lado, Júlia, Oi, pode deixa a gente fazer uma perguntinha que apareceu aqui no chat. A Fábia, eu acho, perguntou se os registros são feitos a partir de coletas de dados pelo IBGE. Não. Eu vou falar um pouquinho mais sobre como cada um dos registros é feito lá na frente, mas esses registros, basicamente, eles são feitos em estabelecimento de saúde, tá? Os estabelecimentos de saúde, eles geram formulários, certidões, que vão ser repassados para o governo municipal, estadual e federal. Tem mais alguma pergunta? Não, só essa por enquanto. Obrigada. E aí, quando a gente está falando, então, de completude, a gente está falando da proporção de informações que estão ignoradas ou sem preenchimento dentro do registro. Então, uma coisa é, por exemplo, o nascimento ser registrado ou não. A segundo passo é se esse nascimento foi registrado, se ele tem todas as informações preenchidas. Então, se ele tem idade da mãe, escolaridade da mãe, enfim, uma gama de informações que a gente tem nesses registros. E a gente pode corrigir isso de diversas maneiras. A gente tem modelagens estatísticas de imputação, mas a gente pode também fazer uma distribuição pro rata, que é bem direta e simples. Como que a gente faz uma distribuição pro rata? A gente pega a distribuição que a gente observa,
com as características preenchidas e fala que quem não tem informação vai assumir aquela distribuição, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 2% dos óbitos não tem informação para o sexo, eu posso distribuir esses 2% entre as pessoas que eu sei qual que é o sexo. É um jeito fácil, rápido de fazer, não exige muito de uma modelagem estatística, mas isso funciona muito bem quando a gente tem essa proporção de informações ignoradas baixa, tá? Vou falar um pouquinho, vai ficar mais claro na hora que eu chegar nos registros especificamente, tá? Então, vamos falar um pouquinho do DataSUS, tá? A mensuração do estado de saúde pública da população já é uma tradição na saúde pública, como eu falei, que a gente sabe que isso acontece desde meados do século XIX. Só que no Brasil, especificamente, com a criação do SUS e a descentralização da gestão, no final da década de 80, houve um aumento da necessidade do monitoramento da saúde da população através de parâmetros técnicos organizados e padronizados. Como a gestão era descentralizada, a gente precisava de ter a mesma certidão de nascimento, por exemplo, em todos os municípios do país. A gente precisava ter a mesma declaração de óbito em todos os municípios. Então, a gente tinha essa necessidade de ter uma padronização das informações. E, além disso, a gente tinha uma quantidade enorme de informações. Uma coisa é quando você está tentando monitorar metas no município, outra coisa é quando você está tentando fazer isso a nível nacional, principalmente no país com a extensão do Brasil. Então, em 91, nasce o DataSUS devido a essa necessidade de organizar, monitorar e padronizar as informações de saúde do Brasil. O DataSUS, então, é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde e ele tem como principal objetivo e responsabilidade coletar, processar e disseminar informações sobre saúde. E as informações contidas no DataSUS, elas vêm sendo usadas ao longo das últimas décadas para subsidiar diversas análises de programas e ações de saúde. Acho que vale a pena falar aqui, porque eu vou falar muito dos problemas do DataSUS a partir de agora, mas tanto a Organização Mundial de Saúde quanto a Organização Pan-Americana de Saúde considera que o DataSUS é um dos sistemas de informação mais completos do mundo. Não sei se isso é verdade ou não, mas eu posso falar como usuária que o DataSUS é um dos mais fáceis e mais organizados sistemas do mundo. Eu venho ao longo da minha trajetória trabalhando com sistemas de vários países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, em países desenvolvidos, e poucos sistemas são tão simples e diretos quanto o DataSUS. Então, por mais que a gente vai ver vários problemas que a gente tem com registros, que podem ser aplicados a outros países, a gente tem que levar em consideração que o DataSUS é uma grande conquista para quem trabalha com dados no Brasil. Coloquei aqui, não vou entrar no mérito das leis, das competências, mas eu acho que é importante a gente voltar àquilo que eu falei, que a finalidade do DataSUS não é gerar informação para pesquisa científica. A gente tem as diversas competências dele aqui, e uma das competências do DataSUS é disseminar informação, mas é uma informação para o monitoramento das metas de programas e ações do governo federal. E não para gerar pesquisa científica, por mais que a gente use com essa finalidade também, tá? Bom, na apresentação de hoje eu vou falar de 5 sistemas presentes no DataSUS. A gente tem mais sistemas do que isso, a gente tem várias informações sobre câncer, sobre estabelecimento de saúde, sobre saúde suplementar, que foge totalmente do escopo da minha apresentação. Eu quero focar nesses 5 sistemas porque eu acho que eles são sistemas mais consolidados, com uma série histórica maior, e que muitas vezes eles não estão sendo utilizados da maneira que eles deveriam. Vou começar com o sistema de mortalidade, que é o que eu mais utilizo. O sistema de informação de mortalidade, que a gente conhece como SIM, ele foi criado em 75, e a gente tem informação a partir de 79. E ele contém informações de sexo, idade, data do óbito, causa básica, município de residência e ocorrência e outras características socioeconômicas dos indivíduos.
e a gente consegue tanto dados agregados quanto microdados a partir dele. Então, a gente tem aí uma série histórica vamos colocar, desde a década de 80, né, porque geralmente a gente descarta o primeiro ano, que era de consolidação dos dados ainda, que é uma série gigantesca de dados, 40 anos de informação de mortalidade para o país. Júlia, oi. Apareceu mais uma pergunta aqui sobre os dados do DataSUS. A Ágata está perguntando se todas as bases do DataSUS são abertas ou algumas precisam de permissão para acessar. Para informação agregada, todas são abertas. Para microdado, algumas são e outras não. Eu vou mostrar para vocês onde que a gente consegue pegar os microdados e muitas vezes você vai querer algum dado, por exemplo, eu quero dado de imunização. Dado de imunização não tem dado microdado. Mas você pode entrar através da lei da transparência e solicitar esses dados. Aí vai depender se o governo vai ter aquele dado da forma que ele quer ou não para você ter acesso a ele, tá? Então, pela lei da transparência, hoje no Brasil, qualquer informação é livre e gratuita, tá? A gente só tem que ter esse cuidado porque muitas vezes a gente não vai ter a informação do jeito que a gente quer, tá? Mais alguma dúvida? Por enquanto, só essa. Obrigada. De nada. Bom, e uma coisa que é importante falar é que muitas vezes a gente acha que mortalidade se refere só à demografia, mas não. O sistema de mortalidade, devido à sua consistência ao longo do tempo, ele vem sendo utilizado muitas vezes como um mecanismo de avaliação do processo de transição epidemiológica e do monitoramento de doenças no país. Lógico que a gente não quer que a doença chegue ao desfecho do óbito, mas quando, por exemplo, começa a morrer muitas pessoas por uma causa específica de óbito em uma determinada localidade, aquilo já é um sinal de alarme para que aquilo pode ser um problema de saúde pública daquela região. Vou passar, depois a gente volta um pouquinho nisso também. E aí eu vou falar um pouco, então, como que funciona o fluxo de preenchimento do registro de óbito. Se o paciente morre no hospital, o hospital preenche uma declaração e essa declaração vai ser de 3 vias, né? Uma via fica com a família e a família vai no cartório emitir a certidão de óbito e a outra via ele encaminha para a Secretaria de Saúde e isso vai abastecer o DataSUS. A terceira via o hospital fica com ele. Se esse paciente, né, esse indivíduo morre, por exemplo, em casa, a gente depende que a família vá até o cartório para poder emitir a declaração de óbito e aí sim o cartório encaminhar para a Secretaria de Saúde, tá? Então a gente tem esses dois fluxos, o paciente que morreu no hospital e o paciente que morreu em domicílio. O que acontece? A gente tem a certidão de óbito e a declaração de óbito. A certidão de óbito é o registro no cartório. A declaração de óbito é o registro no hospital. Resumindo, tá? Pode ser em outros lugares, como a gente vai ver agora. O que acontece? O preenchimento de uma declaração de óbito, ela só pode ser feita por um médico. Se não houver um médico naquela localidade, o cartório pode preencher uma DO e essa DO tem que ser assinada por 2 testemunhas, tá? E nenhum sepultamento no Brasil pode acontecer sem essa DO. Tá? Então, ninguém pode ser enterrado no Brasil se você não apresenta uma declaração de óbito, que vai ser preenchida ou pelo médico ou no cartório, caso não haja um médico com testemunhas. O que a gente sabe que na prática tem acontecendo no Brasil? É caro. Hoje em dia, você consegue gratuitamente emitir essas declarações. No passado, isso era caro. Além disso, em muitas localidades, principalmente no norte, a população não tem acesso nem ao cartório mais próximo, enfim. Tem toda uma burocracia que faz com que existam cemitérios clandestinos no Brasil que enterrem pessoas sem a declaração de óbito. E aí, isso pode gerar um subregistro no sistema de mortalidade. Aí, só para vocês terem uma noção, aqui eu estou pegando para o Brasil as informações, a cobertura calculada pela Cíntia Agostinho e o professor Bernardo Lanza Queiroz
E aí eu peguei, eles fizeram isso para alguns anos e eu extrapolei até 2018. Eles estimam que a cobertura do registro de óbitos no Brasil, no início da década de 80, era em torno de 80%. Ou seja, 20% dos óbitos que aconteciam no país, eles não eram registrados para a mulher, e quase 90% dos óbitos eram registrados para homem, tá? Então a gente tem aí 10% de falta de óbito para homem, tá? E isso vem aumentando ao longo do tempo, lógico, a cobertura vai melhorando ao longo do tempo, mas ela ainda é muito diferente para cada uma das regiões. A gente ainda tem a região norte e nordeste com alto nível de subregistro de óbito. Além da baixa cobertura, a gente também tem uma baixa completude. Vocês lembram que eu falei que a gente tem a cobertura e a completude? O que acontece? A gente, ao longo do tempo, a gente tem um aumento da qualidade do preenchimento das informações. No caso de sexo e idade, a gente observa esse padrão que eu acho super interessante, que o que acontece? Até 95, mais ou menos, a gente tem um grande aumento na cobertura. E a gente tem um aumento da cobertura sem um aumento da qualidade da completude. Então, a gente tem um aumento do acesso das pessoas ao registro, mas por mais que a gente tenha esse aumento no registro, a gente diminui a qualidade desse registro. E aí, a partir de 95, a gente tem uma melhoria tanto na cobertura quanto na qualidade de preenchimento das informações. Isso fica claro para o sexo e também fica um pouco claro para a idade. Observa que aqui a gente tem um percentual de óbitos com sexo e idade ignorada. E aí, para sexo, dá menos de 0,5%, e para idade, dá menos de 1,5%. E aí, é esse tipo de caso, por exemplo, que eu falei que a gente pode fazer uma distribuição pro rata que faz sentido, fica legal, porque a gente tem um percentual baixo de informações sem informação, tá? Desculpa, de informações com informação ignorada, enfim. Uma outra coisa que é importante a gente olhar é a questão do percentual de óbitos de causa mal definida. A gente tem o preenchimento da causa básica de óbito e da causa secundária para todas as pessoas registradas. Só que o que acontece é que a gente tem um percentual muito grande de óbitos com causa mal definida. E causa mal definida não é problema de completude, mas pode ser um problema na qualidade do dado. A gente não pode simplesmente sair imputando esses dados, é um pouco problemático, porque a gente tem realmente causas que o médico não consegue diagnosticar. E outras causas é porque pode ter faltado algum tipo de investigação, ou porque a pessoa morreu em casa e o médico não sabe por que ela morreu, enfim. Ju, oi, pode falar. Desculpa te interromper de novo. Não, sobre essas causas mal definidas, eu acho que tem uma pergunta aqui que pode ser mais ou menos sobre esse assunto. A Margarete está perguntando se, por acaso, as mortes por Covid e por outras razões podem ser misturadas, podem ter sido misturadas nesses últimos meses, e se tem alguma relação com isso. Essa parte do ter uma relação com isso sobre causas mal definidas é uma pergunta minha. Então tá. O que acontece? As causas mal definidas é uma categoria da classificação internacional de doenças, tá? A gente sabe que vai ter uma parcela de óbitos, principalmente quando é uma criança ou um idoso, que a gente não consegue identificar por que aquela pessoa morreu. Se essa pessoa morre em casa, e aí é pior ainda, porque a gente não sabe realmente quais são os fatores que levaram essa pessoa a óbito, tá? O que aconteceu no Covid? Eu não acredito que a gente tenha um aumento da mortalidade por causa mal definida. Eu acho que a gente pode ter uma classificação errada das causas de óbito. Porque quando o Covid chegou ao Brasil, a gente já sabia muito bem o que estava acontecendo, né? A gente estava... o governo federal já tinha se mobilizado em certa medida, principalmente o Ministério da Saúde, para informar a população sobre o Covid, tá? Então, a gente já sabia os sintomas. Qual que é o problema? Que o Covid, se você não faz um teste, você não sabe se é Covid, se é influenza, se é pneumonia, se é qualquer outra doença respiratória. Então, eu não acho que aumentou a mal definida. Eu acho que o que aconteceu foi
Dentro da classificação de doenças respiratórias e infecciosas, a gente pode ter uma confusão no preenchimento. Eu sei que a Prefeitura de Belo Horizonte, como outras prefeituras, está testando os óbitos que morreram por doença cardiovascular, por doença respiratória, para tentar mensurar a real ou a mais próxima possível da realidade, mortalidade por Covid. Tá? Tem mais alguma dúvida sobre isso? Não, por enquanto é só isso. Ela até falou assim que era exatamente isso que ela queria saber, se a classificação divergente da causa de morte, se muita coisa foi classificada como Covid, mas que não dá para saber, ter certeza se foi ou não. Era isso mesmo. Obrigada. E aí, de nada. E aí o que acontece é que a gente ainda não tem como saber. A gente ainda não tem acesso às informações do SIM 2020. Só depois, quando a gente tiver, que a gente vai conseguir analisar e comparar com a tendência histórica para saber, assim, se, por exemplo, aumentou muito a pneumonia, pode ser que algumas mortes de Covid estão sendo registradas como pneumonia, por exemplo, tá? E aí a gente tem diferentes formas da gente fazer essa correção das mal definidas. Também vai estar no material suplementar, mas eu já adianto que nenhuma dessas formas já me satisfez. Ainda estou em busca da melhor forma de corrigir mal definida. Tem muita gente que trabalha como se ela fosse um grupo de óbito separado, mas tem gente que faz essa distribuição, seja via imputação, seja pro rata, ou seja através de uma codificação, que é essa garbage code, proposta na literatura, tá? Aí vou falar um pouquinho sobre o SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos. O SINASC, antes de existir o SINASC, havia um outro sistema, que é o Sistema de Estatísticas sobre Nascidos Vivos, da antiga Fundação IBGE, que é antes do IBGE, e a gente tinha a Fundação IBGE, tá? Em 1990, então, é criado oficialmente o SINASC, só que só a partir de 94 ele passa a ser implementado em todos os estados e passa a ter cobertura nacional. O objetivo dele é coletar informações sobre os nascimentos e esse sistema possibilita também um planejamento de gestão de serviços de saúde. Uma coisa que é importante ressaltar é que o SINASC, da forma que a gente conhece hoje, na verdade, ele vem de uma versão da Declaração de Nascimento de 98. Então, se você quer, por exemplo, informações só sobre nascimentos, você pode pegar a partir de 94. Se você quer informações sobre nascimentos em Minas Gerais, você consegue até pegar um pouco antes disso, porque o SINASC já vinha sendo implementado em Minas Gerais antes disso. Agora, se você quer, por exemplo, relacionar características socioeconômicas da mãe ou do pré-natal com os nascimentos, eu sugiro que você pegue só a partir de 98, que é o momento que a gente tem uma consolidação dessa série histórica e uma padronização das variáveis, tá? Uma coisa que é importante falar é que a unidade de nascimento não é a mãe, a unidade de nascimento não é a criança, é o nascimento, tá? Então, a gente tem, por exemplo, nascimentos múltiplos, tá? O horizonte temporal eu já falei, e com o SINASC a gente também consegue tanto dados agregados quanto microdados. O fluxo é bem parecido com o fluxo de mortalidade, né? O hospital ele gera essas declarações de nascimento, uma vai para a família vai no cartório, a outra fica com o hospital, e a primeira via FI vai para esse órgão de processamento que abastece o sistema do DataSUS. Quando a criança nasce no domicílio, é a mesma coisa. Quando a criança nasce em casa, a gente depende com que a família vá até uma unidade de saúde ou a família vá até o cartório para que a gente tenha esse preenchimento. O que a gente sabe hoje é que já existe um grande incentivo para as famílias registrarem suas crianças, seja para receber algum tipo de auxílio do governo, seja para tomar vacina, seja para poder frequentar a escola. Então, muitas vezes o que acontece é que a criança demora a ser registrada, mas ela é registrada até os 5 anos. E uma coisa que é importante é que existe também uma certa busca ativa das unidades de saúde. Então, por exemplo, no meu bairro, eu sei que as unidades básicas, elas sabem quem são as gestantes, e se por acaso a gestante teve o filho em casa, a própria unidade básica de saúde vai até essa gestante, vai até essa criança para poder tentar cadastrar essa criança e registrar essa criança, tá? Júlia,
Sobre nascimentos múltiplos, ficou um pouco turvo, assim. Eu também, o Jairo não entendeu muito bem sobre essa parte, eu também fiquei um pouco na dúvida. Tem como você explicar mais sobre isso? Eu acho que agora aqui vai ficar bem claro. O que acontece? A gente tem 7 blocos do SINASC no preenchimento. Na hora que o hospital está preenchendo, ele tem 41 variáveis para preencher. A gente tem 5 variáveis referentes a cartório, 7 variáveis referentes ao local de ocorrência. Aí a gente tem 12 variáveis referentes à mãe, então escolaridade, renda, idade da mãe. A gente também tem informações sobre gestações anteriores da mãe. Aí a gente tem sobre a gestação e sobre o parto. Então, por exemplo, se foi duas crianças, a gente vai ter na declaração de nascimento falando que foram 2 crianças, tá? A declaração do SINASC não vai emitir 2 declarações, vai emitir uma declaração sobre aquele nascimento, tá? E aí, só para ver se eu entendi muito bem, quando você for pegar esses dados, vai ter lá declarado como se fosse um nascimento só? Um nascimento de 2 crianças. Você tem que combinar então as 2 variáveis. esses dois campos, o nascimento e o número de crianças. Isso. Ou um nascimento de 3 crianças e assim por diante. Ok. Obrigada. Tá? A gente também tem informações sobre os recém-nascidos, né? Peso, enfim, várias outras informações. E a gente também tem algumas informações sobre o hospital, sobre... A gente não tem, por exemplo, se o hospital era público ou privado, me perguntaram isso essa semana. Mas a gente tem o código do hospital que a gente pode fazer um pagamento com a base de estabelecimento de saúde dentro do DataSUS, tá? E aí aqui é muito importante a gente falar também sobre a cobertura dos registros de nascimento. A gente observa que o registro de nascimento ele tinha uma cobertura mais baixa do que os registros de óbito no início da década de 2000, mas que ela cresce quase que exponencialmente, tá? E com muitas diferenças regionais ainda. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado para simplesmente ir lá extrair essa informação do DataSUS e usar ela. A gente tem que tentar corrigir essa informação sempre que possível, tá? Aqui foi um exercício que eu fiz. Eu estava esperando o censo de 2020 sair para atualizar e publicar, mas é a distribuição regional da cobertura de nascimentos por micro-região no Brasil. E aí a gente vê que melhora, né, ao longo do tempo, mas que a gente ainda tem várias micro-regiões na região norte e nordeste com uma cobertura baixa do registro. Inclusive, a gente tem, em 2010, 8 micro-regiões com uma cobertura de menos de 60%. A gente está falando que 40% das nossas crianças nessas regiões não tem registro, tá? E isso vai impactar diretamente nossas estatísticas, mas também impacta o tipo de política pública que o governo pode fazer por essas crianças. A criança que não está registrada, a gente não consegue pensar em políticas educacionais, de saúde, nem de transferência de renda, nem prevenção, por exemplo, de trabalho infantil. Se a gente não sabe o número de crianças que eu tenho no município, eu não consigo, por exemplo, fazer um planejamento de políticas sociais para essas crianças, tá? Júlia, sobre o nascimento múltiplo, você disse que são 41, se não me engano, variáveis que são preenchidas. Quando é um nascimento múltiplo, essas variáveis são preenchidas com os dados de todos os nascidos? Sim. Obrigada. Lembrando que assim, a informação da mãe é a mesma, né? Então, o que vai ser duplicado vai ser, por exemplo, só peso ao nascer, tá? Qual que é o efeito dessa baixa cobertura sobre a taxa de fecundidade total, por exemplo? Aqui, nesse mesmo exercício que eu fiz, se a gente pegar diferentes taxas, por exemplo, se você olhar aqui, sem correção, fica muito mais abaixo do que com qualquer correção proposta, tá? Então, a gente tem um efeito direto dessa baixa cobertura sobre os indicadores que a gente está estimando, tá? E assim, pode parecer pequeno, aqui está mudando de 2,1 para 2,4, no caso aqui de 2000, sem correção e correção pela cobertura nacional, mas isso aqui é filhos por mulher, né? Então, você pensa que se aumentar, nem seja esses 3, 4
pontos decimais, já faz uma diferença expressiva na taxa de mortalidade e para a estimativa populacional inteira, tá? Eu vou falar, gente, eu estou um pouco preocupada com a hora, mas vamos lá. Eu vou falar agora sobre os sistemas de informações hospitalares, que esse sistema, diferente dos outros, que se propõe ter uma cobertura universal, né, todo mundo que nasce, todo mundo que morre tem que ser registrado no país, o sistema de informação de internações, ele só vai atingir as internações hospitalares realizadas dentro do SUS. Então, se, por exemplo, eu for internado num hospital particular, ou se eu for internada através do meu plano de saúde, não vai entrar no sistema de informações hospitalares, tá? Na verdade, esse sistema, ele não foi concebido com uma lógica epidemiológica. Ele era só um mecanismo de pagamento, na época do Ministério da Previdência, para pagar os hospitais contratados, tá? Então, era a forma com que o governo remunerava os hospitais. Como a gente começou a ter uma série histórica com informações de internação grande, a gente começou a utilizar essas informações, tá? A unidade de análise aqui é a autorização de internação hospitalar, e não é o paciente. Por que isso é importante falar? Se a pessoa ela é internada várias vezes ao longo de um ano, eu não consigo pegar as 6 internações dela. Eu consigo pegar cada vez que ela foi internada como uma coisa separada uma da outra, tá? Então, a gente tem cada vez que essa pessoa foi internada, mas eu não consigo identificar se é o mesmo paciente que foi internado várias vezes, tá? E a gente também consegue pegar tanto o dado agregado quanto o microdado, e a gente tem informações desde 2008 até 2020, seguindo a mesma padronização ao longo do tempo, tá? O fluxo aqui é muito mais simples, na verdade, o paciente é examinado, o laudo é encaminhado, o paciente dá a entrada no hospital e esse hospital emite uma guia que chega da Secretaria Municipal. Então, não fica saindo do sistema, nem depende que, por exemplo, o paciente vá até outro lugar, tá? Então, o paciente é examinado, o hospital emite a IH e a IH vai para a secretaria. E aí, o que acontece é que essa secretaria municipal, ela critica, analisa, rejeita ou aceita, tá? E aí, se ela rejeita, que a gente chama de glosa, o hospital não recebe pagamento por aquela internação. E aí, ele precisa de mandar uma revisão, e aí essa revisão, de novo, a secretaria analisa. Então, a gente tem acesso às internações que foram aprovadas dentro do sistema, tá? Eu vou voltar em alguns pontos se der tempo, porque eu acho que é importante passar por esses sistemas primeiro, e aí, se ficar alguma dúvida, a gente pode ir tirando também, tá? O sistema de informação de agravo de notificação é um dos meus favoritos e é um dos menos utilizados. O que a gente chama de agravo de notificação? A gente tem uma lista no Brasil de doenças, problemas e condições de saúde que merecem e devem ser acompanhadas ao longo do tempo, tá? Então, a gente tem esse sistema, ele foi desenvolvido entre 90 e 93 e ele busca fazer esse acompanhamento desses agravos, tá? Então, a gente, a partir dessa lista, a gente vai acompanhando esses problemas de saúde, condições, ao longo do tempo. O que é uma coisa que é importante falar? Cada estado e município, ele pode escolher se ele vai monitorar esse agravo ou não. Então, não é todo município que vai ter informação para todas as doenças que a gente queira, e não é por toda a série histórica, tá? Isso varia muito ao longo do tempo e por município. E ele vai permitir, então, um diagnóstico muito mais dinâmico da nossa população. A gente não vai esperar que a pessoa morra para a gente olhar por que causa que a pessoa morreu. A gente vai direto saber quando a pessoa ficou doente, tá? E aí o que acontece também é um fluxo muito mais simples, que a gente tem o estabelecimento de saúde informando a secretaria municipal sobre aquele paciente com algum problema, tá? Eu coloquei aqui alguns dos agravos que o SINAM notifica, e aí eu marquei 4 aqui que eu acho que é importante a gente falar, tá? Dengue é um agravo que super funciona.
A gente consegue todos os casos de dengue notificados no Brasil, eles estão disponíveis no Sinam, e a gente consegue isso a nível de microdados, então a gente sabe a idade, sexo, enfim, várias informações sobre esses pacientes. Influenza pandêmica, que eu quero ressaltar aqui, porque eu sei que vai ter essa pergunta, por causa do Covid, funcionava bem. Eu tenho muito receio de trabalhar com ela em 2020, porque eu acho que o Covid pode ter atrapalhado um pouco o preenchimento, por causa dessa confusão que teve, né, de você não saber se era influenza ou se era Covid. E a partir do momento que surgem sistemas para monitoramento do Covid, eu acredito que muitas secretarias abandonaram esse sistema. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado ao analisar o Sinam para influenza em 2020, tá? Malária, que é uma coisa que eu venho trabalhando recentemente, que a gente tem que tomar cuidado, que, por exemplo, os estados do Norte e Nordeste, eles têm um sistema independente para o monitoramento e repasse de recursos para a malária. Então, eles não vão preencher malária via Sinam. Eles vão preencher malária naquele sistema independente. Então, é importante a gente sempre olhar lá na nota, na fonte do Sinam, quais os estados são inclusos, quais os municípios, qual é o período de tempo. Sempre procurar a documentação para saber se a gente vai poder usar ou não o Sinam. E a última que eu quero mencionar, que eu acho que é importante, que é violência interpessoal e autoprovocada. A gente tem estupro, abuso sexual, tentativas de suicídio dentro desse bloco, mas ele é um bloco novo e com muita inconstância ainda. Então, eu espero que no futuro a gente consiga usar melhor esses dados de violência interpessoal e autoprovocada também. Quem já quiser usar, lembra que ainda tem muita variabilidade entre municípios e que a gente tem que fazer isso com maior cuidado, tá? Júlia, o Oi. Vinícius está perguntando se o sarampo também entra nesse sistema. O sarampo, ele está num sistema independente. Ele não está no Sinam. Até conferir aqui. É isso mesmo. O que acontece? Quando você digita Sinam, vai aparecer esses aqui. Só que na página de agrávos aparecem algumas outras condições de saúde, como sarampo, câncer, tuberculose, para alguns estados está dentro do Sinam, para outros está fora, HIV/AIDS, então, por exemplo, HIV/AIDS é um outro exemplo claro, tá? Ele não está dentro do Sinam, mas ele está dentro do DataSUS. E ele vai ter a mesma lógica do Sinam, tá? E aí, para acabar, eu quero falar, enfim, vou falar rapidamente sobre isso e vou falar um pouquinho sobre como extrai os dados no web. Eu quero falar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Imunização, que a gente tem um Sistema Nacional de Imunização no Brasil, que é uma referência internacional e que, através da vacinação, erradicou diversas doenças no país, tal como a paralisia infantil e a varíola, tá? Hoje em dia, a população brasileira tem acesso universal e gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, respeitando um calendário vacinal, tá? E a gente também pode acompanhar isso. A gente tem no sistema de informação do Programa Nacional de Imunização informações de 94 a 2019, mas a gente só tem informações no nível agregado, tá? Aí aqui eu só dei um print só para a gente tomar um cuidado especial com esse sistema, porque no sistema de imunização a gente tem cobertura vacinal e doses aplicadas. E aí eu acho que quem está prestando atenção já notou que temos um problema. Por exemplo, para a BCG, a gente tem uma cobertura de mais de 100%, aqui é Belo Horizonte, tá? Nos anos mais recentes, e a gente tem uma cobertura de mais de 100% para a BCG. Qual que é o problema da cobertura vacinal? O Ministério da Saúde, ele calcula a cobertura vacinal como doses aplicadas, dividida por uma estimativa populacional da população na idade específica daquela vacina. Então, no caso da BCG, que é no momento, né, que a criança nasce, vai ser doses aplicadas dividido pela população nascida viva naquele ano. E esse indicador ele é realmente fácil, intuitivo, simples de interpretar, mas qual é o problema desse indicador?
As doses aplicadas, elas são contabilizadas por boletins emitidos pelos postos de vacinação. E as estimativas populacionais, elas podem ter problema de subnumeração em decorrência do subregistro no SINASP, dos nascidos vivos, tá? Então, o que acontece é que o indicador de cobertura vacinal, ele é muitas vezes sobreestimado, principalmente para os municípios menores. Então, voltando aqui, a gente tem um problema tanto nas doses aplicadas quanto na estimativa populacional. Se a minha estimativa populacional ela é menor do que a população real, o que acontece é que eu tenho uma sobreestimação na minha cobertura. O que eu venho fazendo? Eu não trabalho com a cobertura vacinal disponível no sistema. Eu trabalho com as doses aplicadas, porque elas vêm do boletim oficial, né, emitido pelo governo. E as estimativas populacionais, eu busco outras na literatura que já fazem algum tipo de correção pelo subregistro do SINASP, tá? Aí agora, meninas, eu tenho quanto tempo ainda? 10 minutos, é isso? Você tem mais ou menos 5 minutinhos. Tá. Na verdade, como ela tá fazendo as perguntas já no meio, acho que ela pode ter mais uns 10. Acho que dá. Isso, uns 10 minutinhos. Tem mais uma pergunta? Aproveitar que estamos no momento que deu uma paradinha na apresentação. A Lana está perguntando como fica, olha, eu não sei se eu vou falar errado o nome do sistema. Como fica o sistema SI-PNI com a implementação do ESUS? O que, enfim, que eu estou tentando resumir um pouquinho, mas todos os sistemas vão sofrer influência do ESUS, tá? Seja sistema de agravo de notificação, seja sistema de internação, seja sistema de imunização. Tudo aquilo que é serviço de saúde, ele vai sofrer influência do ESUS. A ideia é que a gente vai realmente ter uma ruptura, então a gente vai ter uma quebra estrutural, mas a ideia é que se mantenha esses sistemas, tá? Então, a forma com que esses sistemas são abastecidos muda, e a gente tem que levar em consideração isso na nossa análise, mas a gente vai manter as mesmas características, por exemplo, tá? É o que acontece, por exemplo, todo o processo de informatização dessas declarações mantém mais ou menos a mesma estrutura das declarações que já existem, tá? Mais uma perguntinha aqui. A Ana Paula está voltando no questionamento do Vinícius sobre as doenças, a notificação de doença compulsória. Ela falou o seguinte: as doenças de notificação compulsória têm fichas específicas para notificação. Há uma ficha para doenças exantemáticas, febres, sarampo e rubéola? A dúvida é a seguinte: mesmo sarampo sendo uma doença de notificação compulsória, ela não vai para o sistema SINAM? Então, eu acho que não ficou claro o que eu quis dizer. É o seguinte: algumas doenças, elas são de notificação compulsória, mas que a gente está, por exemplo, no meio de uma pandemia agora. Vou dar o exemplo do Covid, que eu acho que fica mais claro. A gente está no meio da pandemia de Covid. Então, o Covid, ele tem um sistema próprio hoje em dia que não está dentro do SINAM. Tá? No SINAM, a gente consegue uma lista de agravos de notificação, que é aquela que eu mostrei, e que ela pode se alterar ao longo do tempo e por localidade. Malária, sarampo, tuberculose, para São Paulo, por exemplo, teve surto, HIV/AIDS, câncer, eles não entram no SINAM, mas eles têm uma ficha de preenchimento parecida com o SINAM, que abastece um sistema próprio para eles. E aí, quando a gente busca a gente consegue encontrar exatamente as informações para aquela doença, tá? Seguindo uma lógica muito parecida com o do SINAM, mas como são agravos de notificação, que a gente está no meio de uma epidemia, uma pandemia, um surto, eles acabam ficando do lado de fora do sistema, tá? Acho que é isso mesmo. Obrigada. Então, eu vou falar rapidamente, acabou ficando um pouquinho mais longo que eu esperava, da extração dos dados. E aí, a minha pergunta era fazer: quantos residentes de Minas Gerais morreram de dengue em 2018? Eu vou pular uma parte aqui que eu acho que, enfim, eu fiz um guia de como extrair esses dados agregados no Tabnet,
E o Tabnet, o que é? É um tabulador interativo que a gente consegue obter dados agregados online. E a gente tem o TabWin, que é um programinha que o DataSUS tinha desenvolvido há uns anos atrás, que é para a gente tabular os microdados. Hoje em dia a gente não usa mais o TabWin, a gente usa o R para poder tabular esses microdados. Mas o lugar que a gente encontra os dados, os microdados, é na mesma página do TabWin, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular a parte dos dados agregados, porque tá bem, tipo, explicando assim, eu vou fazendo passo a passo, depois vocês podem consultar, tá? Fui selecionando a variável, tudo direitinho. E, deixa eu só mostrar aqui, que acho que isso é importante. No total, a gente tem 21 óbitos de dengue de residentes de Minas Gerais em 2018, tá? Por que isso é importante? Que a gente vai fazendo microdado e a gente vai ver que bate. Antes de a gente começar a trabalhar com microdado, eu quero só fazer uma ressalva que é super importante. Quando a gente está com microdado do DataSUS, a gente está com microdado do evento. Então, a gente consegue a idade, o sexo, as informações socioeconômicas do evento. Ou seja, o nascido, a gestante, o óbito, o internato. Mas a gente não tem as mesmas informações para a população exposta a isso. Então, por exemplo, eu tenho a idade média ou a escolaridade média das gestantes, mas eu não tenho a escolaridade média das mulheres da população brasileira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as conclusões que a gente vai tirar disso, tá? A gente consegue fazer muita análise interessante olhando só para a população que sofreu o evento, mas a gente não pode generalizar para a população inteira, porque a gente não tem a população inteira, obviamente, tá? E a população que sofreu o evento pode ser seletiva por alguma característica. E aí, como que eu faço a extração? Tem dois jeitos de fazer. Eu faço ela offline ou online. Eu vou, se der tempo também, eu vou falar um pouquinho qual é a vantagem de fazer de cada um dos jeitos. Mas como eu faço a extração offline? Eu baixo o banco de dados do site do DataSUS e vou extrair ele no R, tá? Então, eu venho aqui na página, seleciono qual dos sistemas que eu quero. Aí, eu selecionei o de mortalidade, seleciono os dados. Vou baixar Minas Gerais, tá? Baixei os dados de Minas Gerais, vou para o R. E aí, como que eu faço? Eu tenho dois tipos de banco de dados de microdado do DataSUS. Eu tenho os DBCs e os DBFs. Quando eu tenho um dado DBC, eu vou extrair ele através de um comando que é o readDBC, que está no pacote chamado readDBC, tá? Quando eu tenho um banco de dados que vem em DBF, eu uso o comando readDBF, que está no pacote que é de extração de dados, de base de dados que não são do R, tá? Tá tudo explicadinho aqui também e é muito simples fazer, na verdade, desse jeito, tá? Aí aqui eu dei um names só para vocês verem que a gente tem diversas variáveis no banco de mortalidade do microdado e a gente tem muito mais variáveis do que estão disponíveis no Tabnet. Então, essa é outra vantagem. Se eu quero, por exemplo, causa secundária de óbito e data de alguma coisa, enfim, a gente tem várias variáveis que não estão disponíveis no Tabnet, mas que estão disponíveis no microdado. Aí aqui o que eu fiz foi selecionar as variáveis que eu queria para a base ficar menor. E aí eu acho essa sempre uma boa prática ao se trabalhar com os dados administrativos, porque a gente tem um volume de dados muito grande, com muita variável. Então, eu já seleciono as variáveis que eu quero trabalhar para meu banco ficar menor e acelerar um pouco o processamento. E aí aqui eu coloquei para vocês verem as 10 primeiras linhas, né? E eu quero só fazer alguns comentários aqui. Primeiro, a idade, ela vem codificada de uma forma diferente. Então, a gente precisa de olhar o dicionário para a gente saber como trabalhar a idade, tá? Não vou falar que uma pessoa tem 491 anos, tá? Aqui a gente tem o código do município de residência e o código de ocorrência daquela morte. E aí, se vocês observarem, a gente tem, todo mundo está no mesmo município aqui, mas a gente tem pessoas que moram em municípios diferentes. E por que isso é importante? Porque, como grande parte dos nossos óbitos acontecem em hospital, a gente tem o município de ocorrência do hospital,
Mas isso não me diz nada sobre a condição epidemiológica daquele município do hospital. A gente tem que olhar para o município de residência, que é de onde aquela pessoa veio, e que aquilo vai me falar sobre a condição epidemiológica do município de residência. Então, sempre trabalhar com o município de residência. E a causa básica aqui, ela tem de 2 a 3 dígitos, que é diferente também do Tabnet, que é só com 2 dígitos, tá? É uma letra e 2 dígitos, uma letra e 3 dígitos. E também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes, vou pegar tal causa, porque eu sei que o código dela é esse. Pode ser que aqui ela esteja mais desagregada, então sempre tomar cuidado, tá? Aí aqui eu só selecionei quem era dengue, e aí, como vocês verem, deu 21 óbitos, como deu no Tabnet também. Aqui eu fiz uma análise para a gente poder discutir um pouco daquela questão da completude, tá? Que eu também não vou entrar no mérito aqui, mas como vocês podem ver, a gente não tem nenhuma informação não declarada em Minas Gerais 2018 para sexo, então tá beleza, a gente pode usar. Para escolaridade, a gente tem 9% de informação não declarada, e para raça a gente tem 2%. Então, eu faria algum tipo de imputação para escolaridade e faria uma distribuição pro rata para raça, tá? E aí eu vou deixar para vocês, se não vai dar tempo, a extração online. Ela é inspirada num script de um orientando da economia que trabalha com internações hospitalares. E aí o que ele faz, basicamente, ele gerou um script no R para a gente poder extrair os dados do DataSUS sem ter que entrar no site, baixar o dado e ler o dado. O script dele já faz as duas coisas automaticamente. Ele já baixa o dado, já roda o dado, já seleciona as variáveis que você quer. Então, eu ia passar com vocês linha a linha, mas, enfim, quem tiver alguma dúvida pode me perguntar depois, tá? Tá aqui como que faz. E aí, só para acabar, qual que é a melhor forma de trabalhar? Fazer essa extração online ou offline? Depende. Por exemplo, se você tem uma conexão de internet ruim, ou se você está trabalhando em algum lugar que, enfim, que a internet é estável, eu indico muito você fazer o offline, porque você baixa uma vez e vai rodar aquilo, tudo, né? No meu caso, por exemplo, que eu fico testando modelos e eu quero garantir que eu esteja sempre no mesmo dado, eu também prefiro o offline, porque o online pode ter atualização. Então, o dado que eu estou usando hoje para rodar meu modelo, para saber se meu modelo está bem ajustado, talvez na semana passada era outro dado por causa da atualização. Então, o offline me dá a garantia que eu estou sempre trabalhando com o mesmo banco de dados sempre. Agora, se você quer só gerar insumos para algum tipo de política pública ou fazer algum monitoramento de métricas, o online pode ser mais interessante, porque aí você vai estar sempre com a garantia que você está com o dado mais atualizado, tá? Então, depende muito do que você quer, para você usar online ou offline. Eu sempre indico usar o microdado, porque eu acho que o microdado tem muitas outras informações que a gente não consegue no Tabnet, e é um pouquinho mais trabalhoso, enfim, demanda muito mais processamento, capacidade do seu computador, mas vale a pena. Gente, obrigada.